Olá pessoal, e hoje a gente vai apresentar um dos componentes principais do nosso projeto. É uma explicação um pouco mais técnica do que é esse componente e qual é a função dele no nosso projeto e como ele funciona e como ele pode funcionar em alguns outros projetos. Hoje a gente vai falar então, como vocês já estão vendo aí, do fotorresistor. E o que é um fotorresistor? Talvez você nunca tenha conhecido por esse nome, ou nunca tenha ouvido falar por esse nome, sim pelo nome de LDR. Ou se você nunca viu por esses dois nomes, provavelmente se você é da área de elétrica ou faz alguma coisa elétrica, você já viu por essa imagem. O LDR ele é um componente sensível à luz. O que isso quer dizer? Ele varia, as suas propriedades variam dependendo da luz que é incidida em cima dele. Basicamente, o LDR varia a sua resistência dependendo da luz que é incidida em cima dele. Mas como isso acontece? Por que isso acontece? A sua construção. O LDR, basicamente, ele é construído por duas zonas de eletrodo, e aquela zona onde tem aquela tipo um circuitinho em cima dele é um elemento sensível. Mas que elemento sensível é esse? Aqui no desenho a gente vê as duas zonas dos eletrodos e o elemento sensível. O elemento sensível é o arsenieto de gálio. O que o arsenieto de gálio faz? A propriedade desse elemento químico é alterar a sua resistência pela luz. Simplesmente isso. Ele altera a sua resistência na luz que é incidida em cima dele, o seu funcionamento. Olhando o gráfico aqui agora, a gente tem um gráfico que está pela resistência no eixo Y e a luminosidade aqui no eixo X. Então, vamos entender como que a luz varia a sua resistência agora. A gente aqui tem o exemplo. Quanto maior a incidência de luz em cima do LDR, a sua resistência fica menor. Então, quanto mais luz a gente incide sobre o LDR, menor é a sua resistência. A gente pode olhar aqui que quanto maior a luminosidade, chegando no gráfico, a gente tem uma menor resistência. Você pode notar que a resistência ela varia de 100 ohms a 1 mega. Então dependendo do LDR que você possua, ele tem uma variação de resistência muito grande. Passando para o próximo exemplo, a gente vai perceber que quanto menor a luz que incide no LDR, maior a sua resistência. Então, basicamente a gente percebe que quanto mais luz a gente colocar em cima do LDR, a resistência do componente vai ser menor. Quanto menos luz incidir em cima do nosso componente, maior será a sua resistência. Isso causa um resultado aqui que eu vou exemplificar para vocês, ligando agora o nosso circuito, nosso LDR, em um circuito paralelo alimentado por uma tensão. A gente incidindo uma grande quantidade de luz, a gente nota que, como a gente viu no exemplo anterior, que quanto mais luz, menor a resistência, a tensão que vai passar nesse circuito ela vai ser maior. Por quê? Porque a gente está falando que aqui a resistência é bem baixa. Então a tensão vai passar por aqui. A resistência, como aqui é baixa, vai passar uma tensão maior, mais próxima do que está sendo transmitida pela nossa fonte de tensão. E da maneira contrária, né? Quando a gente tem pouca incidência de luz no LDR, a gente vai ter uma resistência muito alta. Vocês viram lá que chegam até casas de mega. Então a gente vai ter uma tensão pequena passando por aqui. Vai ter uma resistência muito grande aqui, dependendo da intensidade da luminosidade, né? Menos se estiver muito escuro, vai ter uma resistência alta aqui e uma tensão baixa passando por aqui. Agora, no nosso projeto agora, vou apresentar para vocês aqui, o LDR ele vai fazer a identificação de cor. Mas espera aí, o LDR ele varia com luminosidade.
Como que ele vai identificar a cor? Então, a cor, ela emite luz também. Ela emite uma intensidade de luz. Cada cor, ela emite uma intensidade de luz, diferente da outra. Então, ela absorve e reflete cor. Então, o que a gente vai fazer no nosso projeto? A gente vai pegar um LDR, como já expliquei o funcionamento para vocês, e vai adicionar uma base opaca aqui, né? Aqui eu não fechei, mas aqui vai ter um suporte cilíndrico aqui, envolvendo esses componentes. E em cima do LDR vai ter uma base opaca. Por que essa base opaca? Porque em cima dessa base opaca vai ser colocada um LED. A gente ainda não definiu a cor do LED. A gente está testando ainda, como a gente está em fase de testes ainda, a gente já tem um circuito. Com esse LED em cima, quando a gente aproximar o LED aceso e o LDR de uma cor, o LED vai jogar luz, essa luz vai bater na cor e vai refletir. Essa cor que reflete, ela apresenta uma intensidade específica daquela cor. Essa intensidade também, deixa bem claro, ela varia dependendo do material. Só que ela varia sempre de uma mesma maneira. Como essa intensidade de luz varia sempre da mesma maneira, então quer dizer que eu sempre vou ter a mesma resistência no LDR. Então, a gente vai alimentar o nosso LDR com uma tensão. E essa tensão de saída vai ser conectada em um comparador. E o comparador aqui, vocês podem notar que do outro lado, na outra ponta, ele tem uma outra tensão. Essa tensão ela vai ser regulada por um potenciômetro, porque a gente vai regular ele aqui, uma tensão de base aqui, para ele gerar os parâmetros de comparação, para a gente conseguir ter a nossa resposta específica aqui na saída. Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa se eu não fui muito claro em todos os momentos. Mas esse é o nosso segundo vídeo do projeto integrador. E se vocês tiverem mais interesse nos outros projetos, vão estar aí. É só procurar por projeto integrador no YouTube. Vocês vão ver as outras turmas fazendo seus projetos. Então, muito obrigado, pessoal. E até uma próxima.